o que é uma religião de conquista? É aquela religião que diz: se a gente não disser e não ensinar para os outros o nosso credo, as nossas crenças, eles estão perdidos. Isso é religião de conquista. Toda religião de conquista gera divisão, guerra, ergue muralhas, separatismo, apartheids, diferenças, ódios, guerras, polarizações. Cada Deus abençoa o seu lado da batalha. Patético esse Deus. Mas a maioria dos seres humanos vê a vida assim. Aqui comigo, a maioria ainda vê a vida assim. Quando eu tomo alguma liberdade pessoal de expressar a grandeza dessa salvação, como eu creio desde menino, desde pastorzinho jovem, ordenado com 20 anos de idade, a minha tese foi sobre isso: o que Deus faz fora das instituições religiosas, sempre fez e sempre fará, porque foi aquilo no que o Evangelho me levou a crer. Significa que eu sou contra reuniões, ajuntamentos? Não, aonde eu chego surge um ajuntamento. Eu me converti em Manaus em 73 e a Igreja Presbiteriana de Manaus, que hoje é a maior igreja presbiteriana do Brasil, mas já é a maior igreja presbiteriana do Brasil desde o tempo em que eu ainda era pastor lá com meu pai. Eu saí em 1981, fim de 80, início de 81. Já era a maior igreja presbiteriana do país. E ela só tinha 33 pessoas. Comecei a pregar, me converti. Logo ela foi crescendo, 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 explodiu de tal modo que não cabia dentro dos seus templos. Fomos abrindo lugares, e nas casas, e nos grupos, e para todo lado, e foi aumentando. Aí eu fui a Portugal em 70 e pouco, passar não mais do que menos de um ano, claro, não chegou a esse tempo todo, passar alguns meses lá. Cheguei, viajei pela Europa, fui a Israel. Quando eu me plantei em Sintra, comecei um culto, só com os meus cunhados e minha cunhada. E a namorada deles, os namorados, foram se ajuntando. Daqui a pouco tinha uns 40, 50 jovens, 60. Quando eu voltei para o Brasil, eu deixei um pequeno grupo que hoje é a primeira igreja batista de Sintra, ali perto, bem na frente da estação ferroviária de Sintra. Começou na Casa dos Pinedos, onde o meu sogro morava. Onde eu vou, começa grupo. Quando eu deixei de ser pastor local na Igreja Presbiteriana Betânia e virei pastor honorário, porque eu não tinha mais tempo, tinha que viajar. No entanto, eu comecei um grupo da minha casa, que cresceu com a minha mulher naquele tempo, com a Alda, com o Heraldo, com o Vanderlei, com o Robin, com a Tati Glass, com o Madruga, Lauren, com vários. Foi crescendo, virou uma pequena igreja. Hoje é a Igreja Presbiteriana Oceânica, que, porque o pastor ficou muito radical atualmente lá, é um cara mais santo do que os santos, virou um puritano, fechadíssimo, se desligou até da Igreja Presbiteriana, infelizmente, e já não tem mais ninguém lá, meu filho na fé, porque se tivesse gente que fosse minha filha na consciência, não teria acontecido isso. Mas aonde eu fui, sempre comecei, sempre reuni pessoas. E assim foi a vida inteira. Eu não vou contar essa história toda. Mas se eu fico alguns dias, um mês, num lugar, quando eu vejo já tem um grupo reunido e que não quer mais se dissolver, aqui na minha casa, em Brasília. Eu estou aqui há 16 anos nessa casa, praticamente. Sempre tivemos reunião. Reunião segunda-feira, reunião quarta-feira, reunião domingo, reunião, grupo. Caminho da Graça, basicamente, é a expressão de pequenos grupos de convivência de fé e de adoração e de pessoas que voltam para a vida para tentarem ser sal e ser luz. Eu sou contra o ajuntamento
para a gente conviver, trocar, se acarinhar, se ajudar, se levantar, se estimular, se exortar, se edificar. Não! Claro que não! Eu só não sou alguém que crê em qualquer que seja o poder da religião. A religião faz bem para quem não tem nada, precisa daquele lugar. É melhor do que nada, é um ajuntamento, é pelo menos um lugar de pertencimento, é pelo menos um lugar para ir. E para muita gente é uma tábua de salvação. Realmente é um salva-vidas. O cara não tem nada, é um cobertor. Ele está dormindo na rua, ao relento na vida. Pelo menos é uma sopinha. Mas não é a vida que Jesus chama para a gente ter. O que me dá pena é ver a pessoa passar o resto da vida como um indigente da religião, sem aprender a se botar em pé, andar com as suas próprias pernas, a evoluir a mente, a consciência, a adoração, a ser ele mesmo um templo andante, ambulante, carregado de glória, de vida, de graça, de fé, de esperança, de amor, sendo ele mesmo a ONG viva, a produção das obras, das ações, sendo a vida dele como uma árvore frutífera, como uma árvore da vida que dá fruto o ano inteiro. É isso que eu entendo que Jesus nos chamou para nos tornarmos os membros de uma nova consciência humana, para sermos o salto evolutivo que a humanidade não deu. O salto evolutivo não veio com o Império Romano, o salto evolutivo não veio com o surgimento do cristianismo, o salto evolutivo não veio com o protestantismo, nem veio com a Renascença, nem veio com o Iluminismo, nem veio com o humanismo do século XX, nem veio com o feminismo. O salto evolutivo não virá com conquistas espaciais. O salto evolutivo não tem a ver com descobertas de natureza quântica. O salto evolutivo só acontece quando surge uma nova criatura, uma nova criação, um regênesis. Quando você é nascido da água e do espírito, quando é nascido em espírito e em verdade, quando a consciência da eternidade irrompe, vencendo a mediocridade do espaço-tempo e o nosso aprisionamento a uma vida que só vai do nosso berço até a nossa sepultura e não tem esperança de mais nada. Por isso é um viver e é uma existência tão angustiosa, tão angustiada, tão ansiosa, tão infeliz, tão acabante, tão em contagem regressiva, tão em desespero, como a maioria das pessoas vivem, porque no máximo elas têm religião, mas elas não foram possuídas pela adoração, pelo conhecimento, pela experiência de Deus em espírito e em verdade. Jesus, que essa palavra singela, simples, que eu estou ensinando desde o início da minha jornada contigo, encontre uma nova geração, novas mentes e novos corações, que não se achem já maduros demais para não ouvirem e para não se converterem, endurecerem-se. Ao contrário, eu te peço que seja gente tenra, gente simples, gente nova, gente que acolha, gente que creia, gente que se transforme no santuário, gente que vire igreja, seres igreja, seres templo, seres catedrais vivas de Deus andando pelo mundo, ensinando a palavra da vida, primeiro com as suas próprias vidas e também com a interpretação da vida através das suas próprias palavras. É o que eu te peço que o Espírito Santo realize, porque foi para isto que tu morreste. E são estes os frutos que tu vendo ficas
satisfeito pelo penoso trabalho da tua alma. É o que eu peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.